Boa tarde a todos, galera. Obrigado aí aos 650 inscritos no canal, Desmontando os Mitos. Muito obrigado mesmo. É só uma reflexão que eu gostaria de apresentar para vocês aí, né? Na mitologia cristã existe um livro chamado Apocalipse, né? E olhem só que coisa, né? No livro Apocalipse, o tal Satanás, né, é narrado no Apocalipse todos os passos que o tal do Satanás irá fazer, né? No final dessa guerrinha apocalíptica entre o bem e o mal aí, né? Só que olha só que coisa, né, cara? Um livro que já narra antecipadamente como o tal de Satanás vai agir, né? Agora vocês tenham em mente assim um pouco, pensem assim, ó. Imaginem lá, né, que essa lenda fosse real, né? Eu sei que é absurdo até imaginar isso, né? Mas assim, imagine que a lenda fosse real e tal. Imagine que realmente existisse, né? Desculpa. Imagina que realmente existisse aí um tal de Satanás, né? Ele teria noção do livro, né? Por favor, imagine esse tal de Satanás existindo até os dias de hoje. Ele teria noção de que existe um livro chamado Apocalipse. Ele teria total noção do que está narrado nesse livro, né? Então ele iria saber todos os passos narrados no livro apocalíptico, né? Do qual ele deveria fazer. Agora pensem comigo, se tal ser fosse realmente inimigo, né, desse tal Deus hebreu, como e por que esse tal Satanás iria agir da mesma forma da qual está narrada para que ele haja, né, no livro do Apocalipse, né? Não faria sentido algum. Do contrário, ele tendo conhecimento do livro e ele tendo conhecimento do que está narrado no livro, ele tomaria uma atitude totalmente diferente da atitude que está narrada para ele tomar. Porque ele, tipo, na história bíblica, ele não é amigo do tal Deus hebraico. Do contrário, ele é inimigo. E por que o inimigo iria agir bem da forma exata qual o seu inimigo, né, está narrando que ele irá agir? Não tem lógica. Até por uma questão assim, né? Já que ele é o mentiroso da história, né? Ele não precisa agir da maneira que está lá escrita. Se a pessoa disser assim para mim, porque cristão, cara, cristão é o seguinte: cristão é a pessoa mais desonesta que existe. Por que cristão é desonesto? Não é eu que estou falando isso. Hoje mesmo viu até um cristão falar para mim: pô, tu está falando que todo cristão é desonesto? Eu estou falando que sempre que eles abrem a boca para querer defender essas mitologias, eles são desonestos sim, ao que tange defender as narrativas bíblicas. Primeiro, eles colocam coisas lá da qual não existe, né? Segundo, as desculpas deles, assim, tu vê assim que são desculpas muito mal elaboradas, chegam a ser desculpas bem infantis, né? Eu estou falando isso porque eu sei que vai vir um cristão aí, nesse vídeo mesmo, querer dar a sua opinião. Mas se ele falasse que é apenas a opinião dele, tudo bem. Mas não, ele não quer falar que é simplesmente a opinião dele. Não, ele quer modificar o que está escrito, né, para dar-se a entender que não é bem desse jeito e tal. Porque veja bem, se o tal Satanás vai fazer tudo que está escrito no Apocalipse, então ele não tem livre-arbítrio. Concordam comigo? Eu estou falando isso porque hoje veio um rapaz lá, nem até em outro vídeo, de um outro canal que eu estava comentando. Aí o rapaz, como não tinha resposta para falar, né, se Deus interfere no livre-arbítrio ou não, se Deus já determinou tudo ou não, ele falou assim: Deus às vezes determina algo, mas ele não determina em tudo. Pô, é lógico que essa afirmação é falsa, né? Poxa, ou Deus determina em tudo, ou Deus não determina em nada. Então é o seguinte, a pergunta aqui é o seguinte: se Satanás irá fazer tudo que está narrado no livro do Apocalipse, e não tem jeito, não tem outro jeito dele não fazer justamente o que está escrito que ele vai fazer, então Satanás não tem livre-arbítrio, gente. Isso é óbvio.
Então, tudo está já tipo programado, né? Deus já determinou que tem que ser daquele jeito. E Satanás não tem livre-arbítrio para agir de uma outra maneira. Só que as pessoas leem a Bíblia e elas não conseguem nem pensar isso. Por favor, pensem. Se o que está escrito no livro de Apocalipse é algo que vai acontecer e pronto, não tem jeito de mudar aquilo, ou seja, Satanás vai ter que agir bem daquele jeitinho que está lá, que ele tem que agir mesmo, né? Ele sendo inimigo de Deus, por que que ele iria agir da mesmíssima maneira que está lá? A não ser que ele não tenha livre-arbítrio. Aí não tem jeito. Se Satanás não tiver livre-arbítrio para agir de maneira diferente, então ninguém tem livre-arbítrio, gente. Então a gente aqui não é culpado de nada. A gente é simplesmente pecinhas, né, na mão desse Deus hebraico, e ele fica lá, né? Já determinou tudo. Ó, o Hélio vai ser ateu, fulano vai ser católico, ciclano vai ser evangélico, aquele povo que mora na Índia lá vai ser tudo hindu. Tipo assim, não tem como. Outras pessoas vão ser kardecistas, então a gente não tem livre-arbítrio algum. Se eu não posso escolher o que eu quero, eu não tenho livre-arbítrio. Tudo já faz parte de um jogo determinado. E se eu sou apenas uma pecinha nesse jogo, eu não tenho culpa de nada. Eu não posso pagar por algo que, tipo assim, eu não tive escolha. Eu já fui determinado para fazer. Vocês conseguem entender? E segundo o livro do Apocalipse, é um tapa na cara para os cristãos. Por quê? Porque ele tá ali provando nas suas narrativas que, tipo assim, o tal do Satanás ele não tem livre-arbítrio para nada. Ele não tem livre-arbítrio, porque ele não pode agir diferente da maneira que está narrado que ele vai agir. Se ele não pode agir diferente, ele não tem livre-arbítrio. Se ele não tem livre-arbítrio, ele não é culpado de nada. Ele é só mais uma pecinha do qual esse Deus determinou. Então, tipo assim, Deus já determinou. Satanás vai agir assim, assim, assim. Aí Satanás, sabendo disso, já tendo conhecimento do livro, Satanás não pode nem mudar de opinião. E aí, cristãos? Qual vai ser a desculpa de vocês? Porque vocês são muito bons em desculpas, né? Qual vai ser a desculpa que vocês vão criar agora? Que nesse caso, Deus não determinou. Mas, tipo assim, se Deus não determinou, como que Satanás vai fazer justamente o que está escrito no livro? Tá bom? Eu vou encerrando por aqui, não vou me estender mais não. Eu tô doidinho só para ouvir as desculpas dos crentes. Eu queria que vocês também, que são inscritos aí, começassem a prestar atenção também nas desculpas dos crentes. Porque eu queria que vocês lessem, para vocês entenderem como as desculpas deles não faz sentido algum. São criações, né, humanas, né? Eles criam algo, assim como a Bíblia é uma criação humana, né? Então, esses crentes também, eles vão criar desculpas, né? Eles vão ler, vão ver o vídeo e vão falar, caramba, e agora? O que eu vou falar? Já sei, vou falar isso, isso, isso. Mas quando você começa a ler realmente e pensar, porque não adianta só ler. Você tem que ler, pensar no que você está lendo e observar se o que eles estão falando, pelo menos, tem algum respaldo bíblico. E sempre, quando você vai procurar se tem respaldo bíblico, ao menos, o que eles estão falando, vocês vão analisar, vocês vão lá na Bíblia e tal, e vocês vão ver que a própria Bíblia não dá respaldo para as desculpas que os crentes criam. Então, galera, vou ficando por aqui. Um abraço a todos aí. Fui!